Irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Coloque-se de pé, por favor, mais uma vez. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite também com a finalidade, com o propósito de ouvir a Tua Palavra. Fale aos nossos corações. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra, meu Deus, nos encontra nas nossas necessidades e transforma a nossa vida e o nosso coração, transforma a nossa maneira de viver. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para que esteja presente, ministrando a cada coração, ao coração da tua igreja nessa noite. Por favor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós temos uma referência de Ruth, capítulo de número 1, versículo 16, é apenas um resumo aí do versículo, mas você pode acompanhar aí no monitor. Inclusive hoje foi a primeira vez que eu ouvi aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua água, multiplique lá. Sempre haja água em abundância lá na sua casa, para que você possa distribuir com os demais, como você está fazendo comigo aqui hoje. Amém. Glória a Deus, né, irmão Marcos? Sempre assim, né? Água em abundância, né? Mas hoje foi a primeira vez que eu ouvi pela minha esposa, inclusive, né? Vamos ligar a nossa Bíblia, né? Eu fiquei ali pensando, ligar a Bíblia, como que liga a Bíblia, né? Mas são termos modernos, hoje as pessoas já estão também utilizando aí os aplicativos e devem utilizar, né? Mas não esqueça também a sua Bíblia, traga o papiro, o papel, né? Não vamos perder também esse hábito, eu acho que é sempre importante. Ruth capítulo 1, versículo 16, é um resumo, diz assim: para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu ficares, ficarei eu também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Provavelmente você já tenha lido esse versículo em alguns convites de casamentos. É muito comum a utilização desse versículo, né? O noivo falando para a noiva, ou o marido falando para a mulher, ou vice-versa. E nós encontramos muito desse verso em convite de casamento. Mas, de fato, não tem nada a ver, porque esse verso não está falando de nada para casamento. Pelo contrário, aqui é a fala de uma sogra para uma nora. Então, esse texto ele pode ser utilizado. Não, pastor? Pode ser utilizado. Toda a escritura é útil, mas você precisa entender sobre o que o texto está falando. O texto está falando de um outro assunto, e é sobre ele que nós vamos falar nessa noite um pouco. Vamos falar sobre essa mulher chamada Noemi, a história de Noemi, que está no livro de Ruth, e que evidentemente se entrelaça com a história de Ruth. Não tem como falar de uma e não falar de outra, muito difícil. As duas estão sempre juntas. E nós temos na Bíblia o livro de Ruth, que narra a história de Ruth, mas narra também a história da sua sogra, chamada Noemi. Noemi, ela enfrentou muitas dificuldades. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: além da dor de uma mulher. Além da dor de uma mulher. De fato, Noemi, ela sofreu bastante, mas também ela teve muitas alegrias, e é sobre isso que eu quero enfatizar nessa noite. Não o sofrimento de Noemi, que evidentemente temos que mencionar, mas as alegrias dela. Mas além da dor de uma mulher, a Bíblia diz que essa mulher morava em Israel, ela morava em Judá. E naquela época, ela juntamente com o seu esposo, ela era casada, tinha 2 filhos, eles resolveram mudar de Israel. Eles foram para Moabe. Onde é Moabe? Hoje é a Jordânia, ali próximo de Israel, é uma nação próxima ali a Israel. Alguns dizem 300 quilômetros aproximadamente. É o local que eles se locomoveram como família. Então eles saíram de Israel e foram tentar a vida na Jordânia, foram tentar a vida em Moabe.
a cidade da época, a nação da época. Eles saíram e foram a trabalho, foram conquistar a vida, foram, enfim, acharam que deveriam mudar como família, buscar novos ares, e eles saíram de Judá, de Israel, e foram para Moabe, foram habitar em Moabe. Só que a história de Noemi, de fato, é uma história um pouco triste, porque ao decorrer do tempo que eles estavam ali em Moabe, diz a Bíblia que ela perde o seu esposo morre. O esposo morreu. Então eles mudaram para uma terra para conquistar o seu espaço, para ter uma perspectiva de vida juntamente com a sua família. E quando chega ali, naquele lugar, decorrido algum tempo, o marido morre. E ela fica então viúva com os 2 filhos. Mas a Bíblia diz então que um dos filhos morreu e, para piorar a situação, o outro também morreu. Então, ou seja, ela perdeu o esposo, perdeu um filho, depois perdeu o outro filho. E os filhos se foram juntamente com o esposo, e ela ficou ali naquele lugar aproximadamente 10 anos. Ela já não era mais jovem, ela já estava com os seus dias avançados. E ela tinha ao seu lado somente as noras. Sobraram Orfá e Ruth. Eram suas 2 noras, que também ficaram viúvas. Então, quando ela olhou para o contexto, quem que ela tinha ao lado dela? As 2 noras. As 2 noras eram moabitas, elas não pertenciam à nação de Israel, pertenciam a um outro povo, inclusive esse povo era inimigo de Israel, né? Foi amaldiçoado por Deus. Enfim, era uma nação que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E agora, Noemi estava velha, viúva e desamparada, porque havia perdido também os seus 2 filhos. E ela ficou com a nora. Mas ela recebe uma notícia que Deus havia abençoado a Judá e a Israel. Que naquela época Deus estava abençoando Judá. E ela surge no seu coração o desejo dela voltar para Israel. Voltar para a terra dos seus pais. Embora provavelmente ela não tinha mais os pais, né, em vida. Mas ela resolveu voltar, sair de Moabe. E a história de Ruth, ela começa a se desenrolar exatamente aí. Porque ela chama as suas noras, Orfá e Ruth, e diz: olha, fiquem aqui nessa terra, porque eu voltarei para Israel, voltarei para Judá. E elas não queriam deixá-la. Elas não queriam que Noemi voltasse sem elas. Elas choraram, elas se abraçaram, elas se comoveram. Mas, por final, Orfá resolve voltar e ficar, de fato, ali com os seus familiares, seus entes queridos. Mas Ruth não. Ruth se apega a ela e diz: aonde tu fores, irei. Exatamente esse versículo que nós lemos. Ela diz: aonde tu fores, irei, né? O teu Deus será o meu Deus, a tua morada, a minha morada. Se você segue o texto, aonde você morrer, eu morrerei. E ela se apega à sogra e diz: não te deixarei, aonde tu fores, irei. Então Noemi regressa a Israel, a Judá, e traz consigo uma de suas noras. Ela volta para a terra de Judá. Mas é interessante porque a história começa então a surgir, né, um novo contexto totalmente diferente, porque essa mulher, ela passa de fato pelo vale da sombra e da morte. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, né, ficou viúva, era velha, uma viúva velha em Israel, não tinha muito como sobreviver, porque ela não podia voltar para casa dos pais. O que ela ia fazer? Né, ela realmente estava numa situação triste. Existem situações que nós enfrentamos na vida que parecem ser desastrosas, parecem que são, e de fato são avassaladoras, né? Olhando na perspectiva humana, parece que não há mais saída, que não há mais solução. Porém, de fato, Deus, Ele jamais perdeu o controle dos seus propósitos. Deus jamais perdeu o controle. Nós podemos até perder o controle, mas Deus não perde o controle. E Deus estava escrevendo a história dessa mulher com lágrimas,
mas também uma história com sorrisos. E a história aparentemente parecia só de calamidade, de desespero, de catástrofe. Mas Deus, como eu disse, Ele não havia perdido o controle, Ele estava trabalhando em todo esse contexto. Nós precisamos crer nisso quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos adversos. Nós precisamos confiar que Deus está escrevendo a nossa história, que Deus não perdeu o controle da nossa história, que Deus de fato tem planos, e são nessas horas que nós encontramos, né, as agradáveis, afagáveis, mimáveis surpresas de Deus. Temos até uma outra imagem aí que fala sobre isso. São as agradáveis, afagáveis, mimáveis e apaixonáveis surpresas de Deus. São naqueles momentos que você acha que não há mais solução, que não há mais perspectiva de vida, de esperança. O diagnóstico é ruim, né? A situação é péssima, mas são nesses momentos que nós começamos a experimentar esses agradáveis, né? Afagáveis, esses mimáveis. Deus começa a fazer mimos, né? Ele começa a preparar situações, surpresas, apaixonáveis, surpresas incríveis de Deus, que nós vamos descobrindo, como Noemi descobriu ali na vida da sua nora. Uma mulher moabita que não tinha nada a ver com os costumes de Israel, mas de repente se torna uma grande surpresa, se torna um grande presente na vida de Noemi, se torna um braço direito, braço esquerdo, se torna apoio, se torna de fato como se fosse uma filha. São as surpresas que Deus prepara em meio às calamidades da vida, né? E às vezes a gente acha que vai sair da igreja, né, irmão? Às vezes não, às vezes Deus, Ele levanta pessoas que nem crentes são, coloca no seu caminho para mostrar o cuidado dele. Eu não estou falando aqui de aliança com descrente, tá, irmão? Mas estou falando de pessoas também que são pessoas, gente como a gente, que tem valor e que muitas vezes nós discriminamos por não ter a nosso segmento de fé, ou a nossa profissão de fé, mas são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. São as surpresas de Deus, são os mimos de Deus, são os afagos de Deus. E Ruth era uma moabita. Não servia ao Deus de Noemi, não servia ao nosso Deus, mas de repente Deus coloca essa mulher com um coração generoso na história e diz: olha, onde a sua sogra for, tu irás. E ela começa a expressar isso, né? Deus sempre nos conduz, irmãos, à casa do pão. Inclusive Jesus, Ele é o pão da vida, porque se a gente olhar para o nome Judá, significava casa do pão. Casa do pão. E eles saíram da casa do pão para a terra de Moabe em busca do pão. Mas agora ela volta para Judá. Mas de fato, Deus, Ele é o nosso sustento, irmãos. Deus sempre nos conduz à casa do pão. Ele é o pão da vida. Ele é o sustento, o fiel provedor. Mas para isso Ele precisa nos conduzir muitas vezes a caminhos de dependências extremas dEle. E talvez você fale: pastor, talvez não tem mais solução para mim, não tem mais recursos para esse tipo de problema. Mas quando não houverem mais recursos humanos, talvez você tenha chegado ao ponto que Deus gostaria de fato que você chegasse. Porque é nessa hora que você vai perceber que os recursos humanos já se esvaíram, já se esgotaram, e que não há mais perspectiva boa humana para você. E aí eu sempre lembro dessa senhora lá no Vale do Jequitinhonha, né, quando nós oramos para todos, e ela chega lá com a sua perna purgando, perna toda roxa, levantou a saia assim e falou: pastor, eu cheguei atrasada porque eu não aguentei vir andando, tiveram que me trazer. Será que tem jeito de orar para mim ainda? Eu olhei para a perna daquela mulher, eu falei assim: nem se decapitar essa perna, nem se cortar ela vive, pensei comigo, né? Mas pensei também, Deus tem poder para curar a vida dela.
perna da mulher estava roxa, purgando, né? Saindo pus. E eu falei, misericórdia, como que essa mulher chegou aqui? E ela perguntava, será que tem jeito de orar por mim? Chamei os pastores, começamos a orar. Tinha um pastor mais orando, chamei ele para orar. Os pastores estavam lá, o pastor Isvaí estava, os outros pastores. E eu fiquei de olho aberto, coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela, os pastores orando. E eu fui vendo ela com a saia assim levantada de lado, eu fui vendo assim como se uma mão passasse naquela perna dela e fosse descendo assim, limpando. Lentamente. E a parte de cima ia ficando limpa, ia limpando, até chegar à ponta dos pés. A perna daquela mulher ficou lisa, igual perna de criança, igual a pele de Naamã. E eu olhei aquilo, fiquei assustado, e ela começou a bater o pé, e ela diz, eu estou curada, e começou a pular no meio da multidão. Eu falei, pode correr, irmão, pode pular. Sabe, irmãos, às vezes quando nós achamos que não há mais jeito, não há mais solução, e ela pulava no meio da multidão e gritava, né, eu estou curada, Jesus me curou. Às vezes Deus busca a simplicidade, né, de pessoas que estão crendo de todo o coração e que não há mais recurso humano. Talvez há até recurso, mas as pessoas não têm acesso a esse tipo de recurso, então nos coloca na condição de sem recurso, né? De sem acessar o recurso, que é a mesma coisa de não ter o recurso. E é assim que Deus faz. Às vezes Deus nos conduz a uma condição que não há mais solução, né? Aí eu lembro de mim, o SAMU chegava, né? Achava que eu estava morrendo, despedia de todo mundo. Morri 3 vezes, acho que foi 4, né? Morri 4. Despedia de todo mundo, o SAMU chegava, melhorava, né? Mas na 4ª vez eu falei assim, agora eu acho que eu vou. Eu fui para o hospital, né? Cheguei lá, fiz até testamento lá, porque eu não tinha mais nada para escrever. Eu lembrei que a minha irmã, eu falei assim, olha, o carro fica para minha irmã, né? Aí o Luciano estava lá, eu dei a folha a ele, né? O vaso. Inclusive você devolve aquela folha, varão, que aquilo pode servir de mim pode servir de argumento contra mim. Eu preciso dessa folha. Aí eu escrevi e falei assim, um carro fica com a minha irmã. Mas na hora que eu melhorei, eu falei com ela assim, olha, você ia ficar com o carro se eu tivesse morrido, mas eu não vou te dar mais um. O Luciano ainda está com esse documento, eu preciso dele, varão. Vamos negociar aí. Vamos negociar, porque se isso cair na mão dela, não vai ser bom. Não vai ser legal. Mas sabe, irmãos, às vezes você perde a perspectiva e acha que não tem mais solução. Aí Deus vem e utiliza os meios dele. Um dia eu fui para o hospital, eu nunca vi isso. Caí na mão de 4 médicos evangélicos. Um era cardiologista, o outro era neurologista, o outro era psiquiatra, também evangélico. Tudo evangélico. Deus reuniu os 4, colocou assim, falou assim, agora vai. Agora vai. Então assim, irmãos, quando não há mais perspectiva, aquela mulher olhou, parecia que estava tudo acabado. De repente Deus pega e fala, não acabou, eu estou só virando a página. Você não viu nada ainda, a sua história tem uma outra página, que começa aqui um outro capítulo. Põe ponto, encerra o capítulo, mas aqui começa uma nova história. E a história de Noemi começa aqui de fato, com Deus provendo o pão, dizendo, eu sou de fato o seu sustento. Você pode achar que tudo acabou, que você não tem mais marido, não tem filhos para te sustentar, mas eu sou o seu sustento, eu sou o seu pão. Eu sou o dono da casa de Judá. Judá é o pão, eu sou o pão da vida, eu sou o pão dessa nação, eu sou o seu sustento. Você falou, mas não tem jeito, pastor, Deus fazer isso. Tem, Deus dá jeito. Deus dá jeito. Moisés chegou diante do mar. Atrás tinha Faraó e o exército. Na frente o mar, acabou tudo. Não, não acabou. Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. Simplesmente isso, irmão. Mas o sofrimento nos ofusca a perspectiva. E às vezes mudamos de rotina, mas não mudamos de atitudes. Ou às vezes pioramos o nosso comportamento, pioramos as nossas atitudes, começamos a ter regressão. Não é quem nunca regrediu, né? Quem nunca foi um pouco e depois voltou mais ainda do que estava em algum ponto da sua vida. Às vezes nós regredimos,
Às vezes nós abandonamos a nossa essência para justificar o nosso sofrimento, porque quando Noemi chegou lá em Israel, quando ela regressa, o nome Noemi significava afável, significava leveza, doçura. Mas quando ela volta para Israel, ela fala: ninguém me chama de Noemi mais. Não quero que me chame de Noemi. Vocês me chamam de Mara. Mara significa amarga. Não quero que ninguém me chame de Noemi. Às vezes tem momento na vida assim, né, irmãos? Ela voltou para Israel, não queria que ninguém chamasse ela de doçura, de afável, de leveza. Ela falou: não, minha vida é muito pesada para esse nome. Então vocês me chamam de amarga. Me chama de infelicidade. E ela começou a se apresentar dessa forma, né? Me chama de amarga. Às vezes, irmãos, deixamos de ser gratos. Às vezes, deixamos de ser sociáveis. Deixamos de ser acessíveis. Porque estamos de fato feridos. Nos blindamos para proteger as nossas feridas. E aí você se protege, eu me protejo, porque existe uma grande ferida. Mas olha, proteção de feridas não é sinônimo de ausência de dor e nem de cura da ferida, muito menos. Às vezes é só uma proteção, é só uma blindagem, porque a ferida continua ali, o mal continua ali. E de fato você precisa, não é proteger a ferida, você não precisa, não é se esquivar do confronto, não. O que você precisa é dar cura para as suas feridas, né? É o que nós precisamos, mas às vezes nós achamos que proteger é o suficiente. Mas não, quem te disse que se você expor a sua ferida e de repente você fala: pastor, mas eu não quero entregar as minhas feridas para que elas sejam piores. Mas quem falou que vai ser pior? Quem pode provar que vai ser pior? Deus continua sendo a cura para as feridas, né? Ele continua sendo aquele que transforma o bálsamo de Gileade, não é isso? Por maior que seja às vezes a nossa dor ou perca, não temos que nos afastar de Deus, porque Noemi começou a culpar a Deus, a achar que Deus era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Mas enfim, a história vira, e nós podemos dizer, como nessa imagem, Deus sempre coloca uma Ruth na nossa vida. Sempre tem um enviado de Deus, uma enviada de Deus. Deus sempre coloca uma Ruth no nosso caminho. Ruth significa rotina. Mas às vezes Deus muda a nossa rotina, né? Coloca uma outra rotina. Muda não só a nossa rotina, mas muda a nossa rota, muda a nossa forma de pensar, de encarar a vida, de encarar os problemas. Olhe ao seu redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Talvez os problemas não te deixam perceber isso, mas há pessoas que te amam. A sua vida é preciosa. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, né? Mas de fato Deus restaura a vida de Noemi. Vamos falar de coisa boa, né, irmãos? Hoje é dia de festa. Deus restaura a vida daquela mulher, muda a perspectiva dela. A Bíblia diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo cegarão, colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo fruto ali da sua lavoura, do seu trabalho, que talvez regou a plantação com lágrimas, mas agora volta com a alegria. Sabe o que aconteceu, irmãos? Noemi, nós estamos falando aqui de Noemi, nós estamos falando da bisavó de Davi. Pelo menos de coração, né? Nós estamos falando aqui da avó de Davi, que foi Ruth. Porque ela volta para a terra, e aqui depois você vai ler na sua Bíblia, que falta tempo aqui para explanar. Seria bom se a gente tivesse esse espaço e tempo, né? Mas ela volta para sua terra de Judá, e ali havia um homem muito rico chamado Boaz. Boaz, quem era Boaz? Boaz era parente do Abimeleque, acho que é Abimeleque ou Aimeleque, alguma coisa de Meleque aí, irmão, que era o esposo de Noemi.
E quando uma mulher ficava viúva, pela lei, o parente mais próximo tinha que resgatar aquela viúva. E aí entra a história de Ruth, porque Boaz era um homem rico, tinha fazenda, e elas chegaram e foram trabalhar na fazenda daquele homem. E pela lei, Boaz deveria resgatar, poderia resgatar ali Noemi e Ruth, porque elas eram viúvas. Mas só que tinha uma pessoa mais próxima, que tinha o direito de lei do levirato, que era a lei de Israel, aonde uma pessoa ficava viúva, era resgatada por um parente mais próximo. E tinha um parente mais próximo, mas ele abdicou, ele abriu mão do resgate, disse: eu não farei. Ali entra Boaz e ele resgata a Ruth. E aí começa uma história diferente, porque diz a Bíblia que Boaz se casa então com Ruth. Noemi era sogra, irmão. A Boaz se casa com Ruth e ela tem um filho, que deu o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Essas pessoas entram na genealogia de Jesus. Como eu não sei, depois você pergunta para ele lá no céu, né? Porque entra na genealogia de Jesus uma moabita. E a mãe de Boaz também se chamava Tamar, que era uma prostituta. Então entra na genealogia de Jesus uma prostituta e entra uma moabita. Entra nessa genealogia. É interessante, irmãos, porque eu quero encerrar aqui com esse texto e essa imagem aí de Ruth capítulo 4, versículo 15. Aonde diz: Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth foi considerada melhor do que 7 filhos para Noemi. E sabe, irmãos, quando nasce aquela criança de Ruth, daquele homem Boaz, que era da descendência ali de Jesus, da linhagem de Jesus, é citado em Mateus capítulo 1. Quando nasce aquela criança, diz a Bíblia que a alegria foi enorme. A alegria foi enorme. As lágrimas de Noemi foram retiradas, né? Deus restaurou a sorte dela, a sorte de Ruth. E é interessante porque diz aqui o texto: o Senhor, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Se seja afamado em Israel o nome deste. Este será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Você compreende essa história? O que Deus faz na história, na vida de Noemi, sai de um lugar, resumindo, vai para o outro. Ali aparentemente aconteceu um desastre. Perde o marido, perde os filhos. Volta com a nora. Parecia o fim, não era o fim, era o começo. Aquela nora se casa, engravida. Entra na linhagem de Jesus. Irmãos, a gente não tem noção dos nossos problemas. Por que a gente passa por determinados problemas? Por que Deus permite? Aquela mulher não queria ser chamada nem de doçura mais, porque ela achava que a vida dela era pesada demais. E Deus fala: não, seu nome continuará sendo Noemi. Serás leve,
Na sua velhice você será restaurada, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E o seu neto, Noemi, será resgatador, seja aclamado em todo Israel, que todos fiquem sabendo disso, que ele será firmado em Israel, o nome dele será proclamado em Israel, ele será o restaurador da sua vida e o consolador da tua velhice. Irmãos, a gente não tem noção do que Deus faz na nossa vida quando nós oramos e nos colocamos diante dele. Daí para frente é só com ele, irmãos. Às vezes a gente está no processo e não está entendendo por que o barco está balançando, por que a vida traz calamidades, por que você tem perda, por que você está chorando, porque você tentou tantas vezes, não deu certo. Você é servo do Senhor, serva do Senhor, você não quer mais nem ser levado, não quer nem levar esse nome mais, porque parece que tudo dá errado. Não me chama mais de Noemi, não me chama mais de crente. Eu sou um desastre, dá tudo errado na minha vida. Não dá não, irmãos. Deus está trabalhando na sua história. Deus está trabalhando na sua história. E aquilo que parecia ser o fim, não é. Se você confiar, se você acreditar de fato que Deus está cuidando, quando você olhar para o lado e falar, agora os recursos acabaram, aí Deus vai falar para você, é aí que eu entro. Quando Jesus na cruz ele gritou, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, irmãos, ali entramos. Deus teve que soltar a mão de Jesus, né? A Trindade soltou a mão de Jesus, para que eu e você entrasse. A dor foi grande, momentos de incompreensão, mas a Bíblia diz que ao 3º dia, ele ressuscita em glória. E ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Ele foi honrado. Coloque-se de pé. Nós vamos orar nessa noite. Quem sabe existe alguma causa que você queira apresentar ao Senhor. Você mãe, você filha, você nora, você jovem. Apresente diante do Senhor a sua vida, a sua jornada. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja a provisão total da minha vida. Eu quero que a minha vida esteja diante de Ti, que manifeste glória e honra para o Teu nome. Mas quem sabe nessa noite você precisava ouvir essa palavra para se sentir desafiado, se sentir desafiada, sentir que não é o fim, é apenas o fim de um capítulo. E agora começa uma nova história. Cada dia, cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E aquilo que parecia o fim não era o fim, era só o início. Aquela mulher se tornou a bisavó de Davi. Ruth se tornou a avó de Davi. Também tinha passado por perdas. Olha só, Jesus entra nessa linhagem, nessa história. Era preciso isso acontecer para Jesus nascer lá na frente. Deus está trabalhando, irmãos, no futuro. Deus está trabalhando. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Coloque-se diante dele. Fala, Senhor, eu creio. Eu preciso dessa palavra. Eu confio no Senhor. Eu quero descansar no Senhor. E saber que os teus planos seguem, continuam na minha vida. E continuarão ainda de formas melhores, de formas aprazíveis. Vamos escrever, Espírito Santo, uma nova história. Eu dependo do Senhor. Siga firme, não pare. Não pare, o Senhor te chamou
para caminhar, para avançar. Não é o fim, não são os homens que decretarão o seu fim. O Senhor tem planos de vida eterna, o Senhor tem propósitos. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que por algum motivo pensaram em desistir por causa da luta, por causa da dificuldade, independente das vezes que tentaram, Senhor. Mas nessa noite se depararam com a história de uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher fracassada, uma história triste, mas não era, Senhor, era apenas o processo do Senhor na vida dela, para que através dela e da sua história a gente pudesse ter a Jesus hoje como nosso Salvador. Era o Senhor trabalhando na história, era o Senhor trabalhando na genealogia, era o Senhor trabalhando nas perdas e nos achados, em circunstâncias que não compreendemos, mas queremos crer que é o seu processo, ainda que seja doloroso, ainda, Senhor, que não queremos às vezes mais levar aquela imagem que carregamos, mas precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor cure as nossas feridas, para que o Senhor de fato se manifeste como o Senhor da casa de Judá, o Deus da provisão, o Deus que dá o pão, o Deus que não somente dá o pão, mas que é o próprio pão, que é o pão da vida, que nos dá o mantimento, que nos dá o sustento, que abre portas, que escreve uma história de forma diferente, que coloca na nossa vida uma Ruth, um Boaz, que coloca na nossa vida uma Noemi, que coloca na nossa vida aqueles que o Senhor deseja colocar, para que os teus desígnios e propósitos sejam de fato estabelecidos, e para que no final nós possamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu te louvo, Senhor, pelas minhas dores, eu te louvo pelas minhas perdas, eu te louvo, Senhor, pelas minhas tristezas, eu te louvo pelos momentos difíceis, porque hoje estou aqui para dizer que o Senhor trabalhou na minha vida, que o Senhor trabalhou na minha casa, que a minha história não foi esquecida, que a minha história não foi desamparada, mas a minha história foi história de vida, foi história de sustento, foi história de bênçãos, mas acima de tudo foi história de direção. Abençoe, meu Deus, aqueles, meu Deus, nessa noite que precisam do teu toque, do teu calor, da tua compaixão e graça. Se estenda a eles, meu Deus, eu te peço, no nome santo de Jesus. Aleluia, louve o nome do Senhor.